Olá, está começando mais um Justiça para Todos, que hoje completa 400 programas no ar. Confira agora os destaques. A Associação dos Juízes Federais do Brasil integra a mobilização em favor da PEC 544. O presidente da AJUF defende interesses da magistratura em sessão realizada na nova sede do CJF. Gabriel Vedi acompanha de perto a tramitação de propostas de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Diretores da AJUF participam do lançamento do livro Ficha Limpa. E ainda, Caixa anuncia investimentos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a OAB, e parlamentares uniram forças em favor da aprovação da PEC 544 na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda constitucional prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais no país. No entendimento da AJUF, após 20 anos de criação dos 5 tribunais já existentes, verifica-se que há um estrangulamento do 2º grau de jurisdição no âmbito da Justiça Federal. A aprovação da PEC 544 de 2002 foi o tema da reunião entre o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, membros da Associação dos Juízes Federais do Brasil, representantes da OAB e parlamentares. A PEC prevê a criação de 4 novos tribunais regionais federais, com sedes em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus. Atualmente, o país conta com 5 tribunais regionais federais, o que tem sido insuficiente para suprir a demanda de processos. Desembargadores com mais de 20 mil processos conclusos para julgamento. E o interessante é que esses processos não estão estacionados, ou seja, não estão esperando julgamento. Por quê? Porque mensalmente chegam também para aquele desembargador cerca de 700 a 800 novas ações. Então, aquilo que ele julga não dá para baixar o seu acervo. Isso é uma prova da necessidade da criação dos tribunais. Nós temos essa responsabilidade com a sociedade de lutar pela criação desses 4 novos tribunais. O Tribunal de Minas, o Tribunal do Paraná, o Tribunal da Amazônia e o Tribunal da Bahia, para justamente dar maior celeridade ao julgamento dos processos. O cidadão não pode ter, por vários anos, ter que esperar uma decisão judicial. E o Conselho Nacional de Justiça já verificou que há um congestionamento muito grande nos tribunais regionais federais. Na primeira região, por exemplo, são 14 estados e apenas um tribunal. Um advogado tem que se deslocar, às vezes, milhares de quilômetros dentro da primeira região para poder produzir uma sustentação oral, distribuir um processo. E por jurisdicionado também isso sai caro. Isso aí sai caro porque ele tem que muitas vezes contratar um advogado lá no seu domicílio e outro advogado na sede do tribunal em Brasília. Então nós temos que agir nesse sentido, buscando um maior acesso à justiça para o jurisdicionado. Então, evidentemente que essa criação dos tribunais é um pleito longe do corporativismo, é um pleito que vem no interesse da sociedade brasileira. Minas Gerais é o estado com maior quantidade de processos no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que engloba 13 estados mais o Distrito Federal. Minas é responsável por 1/3 de toda a demanda. Caso a PEC seja aprovada, um tribunal será criado para atender somente o estado mineiro, garantindo assim a celeridade do processo. A gente tem em torno de 50% a 60% do movimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é responsável o Estado de Minas Gerais, quem traz esse movimento. E a gente crê que a criação desse tribunal, além de aproximar a segunda instância dos jurisdicionados, dos advogados, também permitirá que as causas sejam julgadas mais rápido, de forma mais célere, atingindo o direito ao cidadão de uma tramitação processual célere. A proposta, que está há 8 anos no Congresso, ainda sofre resistências para aprovação na Câmara dos Deputados. Algum estado que porventura não esteja sediando o novo tribunal, não poderia trabalhar contrário à criação destes tribunais, porque é uma questão menor essa do regionalismo e deve-se dar espaço à questão maior, que é a nação brasileira ganhar com a criação dos novos tribunais.
federais. Quando tivemos a ideia de fazer a apresentação dessa PEC no Senado da República, teve exatamente o objetivo de avançar no tempo em relação à descentralização dos tribunais. Não é possível imaginar no Brasil de dimensão territorial tão ampla apenas 5 tribunais e principalmente a primeira região composta de 14 estados. Para tentar reverter a atual situação, representantes das entidades trabalharão junto aos parlamentares para que a PEC entre em pauta no plenário da Câmara dos Deputados. Vamos trabalhar de forma articulada com a Ordem dos Advogados do Brasil, com a Federação das Indústrias, com entidades da sociedade civil, para aprovar esse projeto de extremo interesse para o jurisdicionado brasileiro. Vamos estar conversando com os líderes dos partidos para conscientizá-los com notas técnicas que já foram entregues pela JUF, já foram entregues pela OAB. Vamos entregar para os líderes e trabalhar com eles mostrando a necessidade para o país da aprovação da PEC 544. É fundamental que isso aconteça. Se queremos cidadania no nosso país, se queremos uma justiça aparelhada, devemos ter, no mínimo, uma melhor estruturação desses tribunais regionais federais. Para o deputado Miguel Martini, a PEC 544 não é uma bandeira corporativista. Ela vem em prol da sociedade. Muito diferente de outras PECs que são corporativistas, essa é uma PEC que interessa ao Estado brasileiro como um todo, aos estados e à sociedade, à população, aos empresários, enfim, a todo cidadão e cidadã que hoje tem profunda dificuldade de obter a justiça quando depende da Justiça Federal por falta de uma estrutura. Então a sociedade se beneficia, o governo se beneficia, enfim, o judiciário se beneficia, então todos ganham. Eu digo, o bom negócio quando todo mundo ganha. Esse é um bom negócio, não é para juízes federais, é para a sociedade brasileira. A Associação Brasileira de Direito Tributário promove o 14º Congresso Internacional de Direito Tributário. O tema central do encontro é a separação de poderes e efetividade do sistema tributário. O evento acontece entre os dias 17 e 20 de agosto em São Paulo. Outras informações pelo telefone 31 3222 3099. A seguir, o presidente da JUF participa da inauguração da nova sede do CJF. E veja também, Gabriel Vedir acompanha a tramitação de PECs no Congresso Nacional. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. O presidente da JUF, Gabriel Vedir, saiu em defesa de processos da Magistratura Federal em sessão do CJF. Mas antes, ele participou da inauguração da nova sede do Conselho da Justiça Federal. O Conselho da Justiça Federal inaugurou as novas instalações. À frente do CJF há quase 2 anos, o ministro César Asfo Rocha, presidente do STJ, abriu a solenidade junto com ministros, presidentes de tribunais, juízes e funcionários. A Associação dos Juízes Federais do Brasil foi uma das convidadas e o presidente da JUF, Gabriel Vedir, elogiou a nova aquisição do Conselho. É um marco importante para o Conselho da Justiça Federal que realmente precisava de instalações adequadas para os cursos de formação de servidores, de juízes, cursos de aperfeiçoamento, né? E para a própria estrutura do Conselho da Justiça Federal, que tem tido um papel importante dentro do contexto da Justiça Federal brasileira. Agora, com mais conforto e estrutura, os conselheiros aproveitaram a ocasião para realizar a primeira sessão do CJF de agosto. Já na nova casa, elogios não faltaram. Aqui o espaço é bastante grande, há um auditório com espaço para que
centenas de pessoas estejam presentes assistindo, e é muito interessante mesmo, porque nós nas sessões debatemos temas de relevância para a magistratura federal, para os tribunais regionais federais, para as sessões judiciárias, para os juízes, para os servidores, enfim, toda a Justiça Federal tem muito interesse nas nossas decisões, as associações, então eles podem estar aqui presentes, assistindo, vendo os debates, né, até para avaliar o trabalho que nós, magistrados, realizamos em cada uma das sessões. Se há um aumento da infraestrutura operacional desse Conselho, quem ganha é a Justiça Federal. Ganha a Justiça Federal por quê? Pela sua transparência, ganha a Justiça Federal pelo seu aprimoramento, ganha a Justiça Federal pelo seu engrandecimento. Se a Justiça Federal vai ser engrandecida com essa melhora da infraestrutura, e isso vai fazer com que o próprio Poder Judiciário e a própria sociedade acabe ganhando. Uma surpresa agradável a partir do momento que a gente chega na nova sede do Conselho da Justiça Federal e se depara com um equipamento público sofisticado, equipamento público que vai, obviamente, agregar e vai possibilitar que as pessoas, que os cidadãos possam ficar mais próximos da justiça. A sessão foi bastante movimentada e na pauta, reivindicações da AJUF. A associação com voz ativa no Conselho conseguiu avanços e defendeu a criação de cargos efetivos e em comissão para o CJF e para a Justiça Federal de primeiro e segundo graus. O pedido também faz parte da luta da AJUF para uma melhor prestação jurisdicional, assim como a criação de 4 novos tribunais regionais federais, assegurada pela proposta de emenda à Constituição 544, que aguarda votação na Câmara dos Deputados. Estamos dentro do Congresso Nacional com a AJUF, lutando pelos 308 votos que faltam para a aprovação da PEC 544. Inclusive, nos reunimos com a área econômica do governo, com o ministro Paulo Bernardo, né? E realmente isso é muito importante. Agora, não são favas contadas que esses 4 tribunais serão criados, que existe resistência mesmo dentro no âmbito do governo. E a preocupação do ministro Ari, ela é ponderável, no sentido que tem que se fazer uma questão casada, ou seja, a aprovação desses tribunais com também a ampliação. Agora, a AJUF aqui, eu quero deixar bem claro, eu estive no Tribunal Regional Federal da 5ª Região e realmente esses cargos aí pleiteados num relatório criterioso do presidente Gurgel, realmente eu entendo que são necessários para a estruturação do TRF5. Outro processo julgado foi o requerimento da AJUF, que cobra a isenção da contribuição previdenciária sobre a diferença remuneratória decorrente de convocação ou substituição de juízes federais. Para a associação, o desconto não deve ser feito. Foi colocado pelo ministro Ari Pargender para que os magistrados sejam comunicados para retificar as declarações de renda perante a autoridade fiscal. Ocorre que essa posição, né, foi tirada de uma própria decisão administrativa desse Conselho, né? Então a AJUF, em verdade, se posiciona aqui no sentido, contrariamente ao voto do ministro Ari Pargender, e que nós vamos questionar, se necessário, esse posicionamento que nós respeitamos. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, analisou de forma positiva a participação da instituição na sessão do Conselho. Tudo para melhorar a justiça e o trabalho do magistrado federal. Defendemos aí a agilização na instalação e implantação das novas 230 varas federais e também defendemos aqui hoje, né, a estruturação das turmas recursais, que é uma necessidade para a população brasileira. Sugerimos uma parceria com o Conselho da Justiça Federal para que a aprovação da PEC 544 no Congresso Nacional seja feita de forma compatível com a ampliação dos tribunais regionais federais, notadamente da 5ª Região, da 2ª Região e da 3ª Região. E isso é muito importante para que nós possamos oferecer para o jurisdicionado brasileiro um processo mais célere. E a Associação dos Juízes Federais do Brasil também acompanha de perto no Congresso Nacional a tramitação de propostas de emenda à Constituição de interesse da magistratura.
A proposta de emenda à Constituição 434 de 2009 é uma das prioridades da AJUF no Congresso Nacional. Se for aprovada, a PEC, de autoria do deputado federal Vieira da Cunha, vai modificar o processo de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A forma atual de investidura de um ministro no Supremo Tribunal Federal é incompatível com o nosso próprio regime democrático, porque faz com que o membro da mais alta corte do país seja uma espécie de cargo de confiança do presidente da República, porque ele só tem que atender a requisitos genéricos como reputação ilibada, notável saber jurídico, e fica ao seu exclusivo critério indicar um membro do Supremo Tribunal Federal. O que nós queremos com a nossa proposta é fazer com que haja alguns requisitos objetivos para que essa nomeação possa ser feita pelo presidente da República. O primeiro requisito objetivo é que esse indicado tenha mais de 20 anos de atividade jurídica. Um outro requisito objetivo é que ele tenha uma idade mínima de 45 anos. E também estamos propondo, e essa, a meu ver, é a grande inovação, que o presidente tenha que escolher dentro de uma lista sêxtupla, que vai ser organizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então o presidente poderia escolher um desses 6 nomes. E ainda avançamos mais. Nós queremos que no mínimo 1/3 desses 6 nomes, ou seja, no mínimo 2, sejam magistrados de carreira, a fim de que a própria magistratura de carreira seja reconhecida, a fim de que a mais alta corte do país possa ter a colaboração desses magistrados que dedicaram a sua vida à atividade de magistratura e que estão prontos para colaborar com o bom funcionamento da corte mais importante do nosso país. Outro assunto acompanhado de perto pela AJUF no Legislativo é a PEC 505 de 2010. De acordo com o texto da proposta, o juiz poderá perder o cargo em decisão administrativa. Para o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, a aprovação pode trazer riscos à magistratura federal. Um retrocesso para o Estado Democrático de Direito, porque ela fere justamente a vitalicidade do magistrado. O magistrado, para decidir, ele precisa ter a sua independência jurisdicional garantida. Ele não pode estar sujeito a pressões políticas, pressões econômicas e ser julgado, perder o cargo por decisões administrativas. A Constituição, ela possui uma disposição muito clara e imutável. Ou seja, o juiz só pode perder o cargo por decisão judicial transitada em julgado. E o magistrado não pode sofrer essas pressões políticas, econômicas, e é muito importante para a sociedade, para o cidadão, que a sua causa, a causa do jurisdicionado, ela seja julgada por um magistrado imparcial, isento de toda e qualquer pressão. Então nós estamos trabalhando nesse projeto aqui na Câmara dos Deputados, né, contra essa PEC 505, né, para que ela seja rejeitada em benefício da sociedade. Estamos trabalhando, estamos conversando com os deputados e temos já observado uma tendência, uma compreensão dos deputados nesse sentido. Até porque essa PEC ela é manifestamente inconstitucional. Revisar essa norma seria um retrocesso, a meu juízo, inaceitável e que vai contra os interesses da cidadania brasileira. E veja a seguir. Vice-presidente da AJUF participa do lançamento do livro Ficha Limpa. E ainda, Caixa Econômica Federal anuncia quase 10 bilhões em investimentos para a Copa de 2014 no Brasil. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. Diretores da Associação dos Juízes Federais do Brasil estiveram presentes no lançamento do livro Ficha Limpa no Espaço Cultural do Conselho Federal da OAB. A publicação reúne trabalhos de juristas e responsáveis pela iniciativa popular
que deu origem à Lei número 135, de 4 de junho deste ano. O vice-presidente da AJUF na primeira região, Fernando Tourinho Neto, e o diretor administrativo Ivo On estiveram representando o presidente da associação, Gabriel Vedi, no lançamento do livro Ficha Limpa. A obra conta com artigos de 23 autores, entre eles juristas e coordenadores do movimento popular que deu origem à Lei Complementar 135 de 2010. Em discurso, o vice-presidente da AJUF ressaltou a luta travada para aprovação, mas alertou que ainda é preciso aguardar o posicionamento do STF sobre o alcance da nova lei. A luta foi grande, a luta é boa, mas a luta não terminou. Isso é uma batalha. É como eu disse, agora é questão de interpretação. Aplique-se imediatamente. O Tribunal Regional Eleitoral de Maranhão diz que não. Muito bem. Podemos criticar? Podemos criticar, na verdade, como toda crítica é feita às decisões dos tribunais, às leis, mas a palavra final será dada pelo Supremo. A filosofia do Supremo indica outra coisa, né? Mas já há uma interpretação dada pelo ministro Carlos Aires. Então, é o Supremo que vai dizer se a lei pode retroagir para alcançar fatos passados ou não. É uma coisa. Ou se é a partir daí. A filosofia do Supremo, a filosofia da Constituição é que a lei não pode retroagir para prejudicar. E vamos aguardar a decisão do Supremo. Se a lei pode retroagir para prejudicar ou não. Ou se há um interesse maior da sociedade contra tudo isso. A mobilização para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil já começou nas 12 cidades que irão sediar os Jogos. Para a FIFA, os trabalhos iniciaram tarde, mas os organizadores acreditam que vai dar tempo. Pelo menos, apoio não vai faltar, principalmente no que se refere a um dos maiores problemas do país, a falta de transportes públicos. A Caixa Econômica Federal já anunciou investimentos de 9,8 bilhões de reais na construção de empreendimentos que devem viabilizar a circulação dos visitantes e melhorar a estrutura das cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Os recursos vêm do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. 48 projetos apresentaram melhorias para as cidades e devem receber o dinheiro. Eles são vinculados ao programa Pró-Transporte do Ministério das Cidades. O Banco Estatal também vai disponibilizar cerca de 6,3 bilhões para empréstimos. A gente usa os recursos do Fundo de Garantia com esse objetivo, porque a gente tem certeza que com isso a gente contribui para o desenvolvimento do país. O país só vai realmente crescer e chegar a ser a quinta economia do mundo daqui a 10, 15 anos, se ele fizer investimentos pesados em infraestrutura. Isso é essencial. E esse investimento em infraestrutura em geral, energia, logística de transporte, também é de infraestrutura urbana, como saneamento básico, como toda a parte de sistemas de transporte urbano. A gente tem que ter, no caso de transporte urbano, cidades onde o deslocamento das pessoas, produtos, serviços se dê de forma ágil. Quanto mais congestionamento a gente tem, mais tempo a gente perde, mais deseconomia, chamada deseconomia de aglomeração, a gente gera. Então, para nós, o financiamento disso aqui agrega, porque a gente está, vamos dizer, em última instância, contribuindo para reduzir custo Brasil. Isso faz parte de redução de custo Brasil. Em Brasília, o destaque é a criação do veículo leve sobre trilhos, o VLT. O transporte vai fazer a ligação do aeroporto da capital até o terminal da Asa Sul. Um projeto de 22 quilômetros que vai levar mobilidade a quem mora por aqui. Eu acho que a Copa do Mundo é uma bela oportunidade de o Brasil discutir política urbana de gente grande e política urbana de gente nativa. As prioridades brasileiras em termos de seguridade social, sanitária, de acessibilidade e mobilidade podem ser discutidas a partir da Copa do Mundo, ou seja, também não se pode perder essa grande oportunidade de debate e melhoramento do nosso planejamento urbano. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode assistir ao programa também pela internet no site www.ajuf.org.br.
Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.